Vamos fazer aqui então o exercício 1 de como calcular o momento de inércia e o centro de gravidade de uma seção transversal. Então aqui a gente tem o nosso enunciado, obter o centro de gravidade e o momento de inércia da seção transversal a seguir, e a seção que eu escolhi para a gente trabalhar aqui é uma seção J, uma seção não muito comum, mas eu acredito que ela trabalha bem os conceitos de como calcular o momento de inércia. Aqui estão as medidas, a espessura, comprimento, e todas elas estão em centímetros. E antes de começar, deixa eu me apresentar. O meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E a estratégia que a gente vai usar nesse exercício é dividir a seção em retângulos e calcular o centro de gravidade em função de um eixo XY. A gente vai pegar essa estrutura, essa seção que é complexa, uma seção J, e vai dividir ela em retângulos, que são figuras que a gente conhece, a gente consegue calcular o CG delas e posteriormente o momento de inércia. Então a gente vai calcular o CG global dessa seção e depois calcular o momento de inércia para cada retângulo em função do centro de gravidade global. Então a gente vai ter que começar descobrindo o centro de gravidade de cada um desses retângulos. A gente vai descobrir o centro de gravidade global da seção J e depois a gente vai calcular o momento de inércia para cada retângulo. E no final a gente vai somar esses valores de momento de inércia e vai ter o momento de inércia total da seção transversal. Vamos começar então com o cálculo do centro de gravidade global. Aqui vocês estão vendo na esquerda que eu dividi a nossa seção em vários retângulos. Então aqui eu tenho o retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3 e retângulo 4. Dividido por esse pontilhado, então isso aqui delimita cada retângulo. E além disso, eu criei aqui um eixo XY, considerando esse ponto como 0, 0. Então, todas as medidas que eu obter de coordenada é partindo desse ponto igual a 0. Isso aqui é para qualquer exercício, você tem que seguir esse passo a passo para resolver ele. Então, vamos lá. Vamos calcular o CG aqui da figura 1, do retângulo 1. Qual que vai ser o seu CG? CG, para quem não sabe, tem que ver lá a minha aula de propriedades geométricas que eu explico o que é CG, volume, raio de giração, entre outras propriedades, incluindo o momento de inércia. Então aqui no 1, a gente vai ter que o CG ele vai ser a metade desse comprimento e a metade dessa altura. Então em X ele vai valer 4 sobre 2 e aqui vai valer 10 sobre 2, que vai resultar em 2 e 5. Essas são as coordenadas do centro de gravidade da figura 1. Para a figura 2, a gente vai ter que o seu centro de gravidade vai estar por aqui, né? Por volta desse ponto. Então, para x, a gente vai ter que somar esse 4, que já está aqui, e somar com metade de 16. Certo? Porque é um retângulo, então o seu centro de gravidade ele fica no ponto médio, na dimensão x e na dimensão y. Em y, a altura é 4. Deixa eu selecionar aqui, ó, 4. Então, a altura vai ser 4 sobre 2. E assim a gente vai ter que em x o CG está em 12 e em y está em 2. Agora para a figura 3, a gente vai ter que o CG vai estar por aqui. Então a gente tem que em x a gente vai somar 4, 16 e metade desse 4. Então a gente vai ter 4 mais 16 mais 4 sobre 2. Em y a gente só vai ter metade de 30, que é essa altura. Então aqui a gente vai ter 30 sobre 2. 16 mais 4, 20. Mais 2, 22. E aqui 30 sobre 2 vai dar 15. E a última figura, figura 4. A gente tem que o seu CG vai estar por volta desse ponto. Em x nós temos 4, 16 mais 4 sobre 2. Né? 4, 16 e 4 sobre 2. E na altura a gente tem 30 e o 4 sobre 2. Então, a gente vai fazer 4 sobre 2. Essas coordenadas vão dar 16 mais 4, 20, mais 2, 22. E na altura, 30 mais 2, que vai dar 32. E agora, para a gente poder calcular o centro de gravidade, a gente precisa das áreas de cada um desses retângulos. Aqui eu já deixei pronto mesmo. Então, aqui a área do retângulo 1, área do retângulo 2, retângulo 3, retângulo 4. Lembrando que a área é produto de duas dimensões, a base vezes a altura de cada retângulo.
Vamos calcular então o x global, o CG global em x. Então a gente vai pegar todas as coordenadas de cada retângulo em x e vai multiplicar pela sua respectiva área. Então, por exemplo, esse primeiro termo, ele é o centro de gravidade da figura 1 em x vezes a sua área. Quanto que vale essa coordenada? Vale 2. Então aqui vai ser 2 vezes a área do primeiro retângulo é 40, né? Essa área aqui. Para a figura 2, a gente tem que o x é 12 e a sua área é 64. Mas agora do retângulo 3, a gente tem que em x vale 22, o seu centro de gravidade, vezes a área que é 120. E por fim, a gente tem aqui a coordenada 22 do retângulo 4, vezes 96. E no denominador, a gente faz o somatório de todas as áreas. Então, a gente vai somar 40 com 64, mais 120, mais 96. E se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar exatamente em 17,5 centímetros. Então, essa é a coordenada em x global da nossa seção J. Agora vamos para y, que é a mesma ideia, só que em vez de usar as coordenadas x, a gente vai usar as coordenadas y. Então, a gente vai ter aqui 5 vezes a área 1, que é 40. Da figura 2, a altura vale 2 do CG, vezes 64. Na figura 3, a gente tem 15, vezes a área 3, que é 120. E a gente tem aqui 4, temos 32, vezes a área, que é 96. Vamos somar todas essas áreas. Então, 40 vezes mais 64, mais 120, mais 96. E assim a gente vai chegar numa altura y do CG de 16,25. Então, no final, a gente vai ter essa estrutura aqui. Aqui a gente vai ter o CG da figura 1, aqui o CG da figura 2, aqui o CG da figura 3 e, por fim, o CG da figura 4. Fazendo todo esse procedimento aqui de cálculo, a gente chegou nas coordenadas globais, que é exatamente aqui. O CG global, ele vai estar bem nesse ponto, que é o ponto médio, tanto em x quanto em y, da figura J. E agora a gente vai calcular o momento de inércia baseado nesse ponto global. Vocês vão ver como. Eu tenho aqui, para o cálculo do momento de inércia, o teorema dos eixos paralelos, para as seções retangulares. E como que ele funciona? Para a gente calcular o momento de inércia em x, que é o que a gente está interessado, a gente vai fazer essa fórmula. Base do retângulo vezes a sua altura, dividido por 12. Lembrando que a altura é ao cubo. E a gente vai somar uma parcelinha. Essa parcelinha é dada pela área do retângulo, vezes... E aqui é um termo que muitas pessoas têm dúvida do que ele significa. Ele vai ser a distância do YCG, ou seja, Y, preste atenção, a gente está calculando o momento de inércia em x, só que aqui a gente vai usar as coordenadas em y. Qual que é a coordenada y do nosso CG global? É o 16,25, beleza? E aí a gente vai subtrair pelo y CG local. Então, quando a gente for calcular do primeiro retângulo, a gente vai usar essa coordenada y. Quando for da figura 2, essa coordenada y. E assim por diante. E a gente vai calcular essa diferença. A gente vai calcular essa diferença e elevar ao quadrado. Assim a gente vai conseguir obter o momento de inércia para essa figura. Então é isso aqui, ó. Vamos calcular o momento de inércia para cada retângulo e somar esses resultados para obter o yx da figura completa. Ó, vamos fazer então para o retângulo 1. Eu deixei a fórmula aqui. Base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área do primeiro retângulo, vezes essa diferença. Quais que vão ser esses valores? A base do retângulo 1 vai ser 4. Já está aqui circulado. Deixa eu apagar aqui. 4. E a altura é 10, né? Já vou colocar aqui embaixo. A base é 4.
A altura é 10, que eu vou elevar ao cubo, dividido por 12. A área do retângulo 1 vale 40. Então, vamos colocar 40 aqui. E qual que é a distância desse centro de gravidade? O global é 16,25. Então, 16,25. E o do nosso retângulo vale, vamos ver, vale 5. Então, a gente vai colocar 16,25 menos 5. Quanto que isso vai dar? Preciso da calculadora. Essa conta aqui vai dar 5.395,83 centímetros a quarta. Lembrando que é a quarta o momento de inércia. Vamos para a figura 2. A figura 2 é a mesma coisa. Vamos ver qual que é a base e a altura da figura 2. Aqui a gente tem que a base, ela é delimitada, né, por esses dois riscos, né? Então esse é o nosso retângulo. A base é 16 e a altura vai ser 4. Então vamos colocar lá. A base vai ser 16 e a altura vai ser 4. A área do segundo retângulo vale 64. Então vamos colocar aqui 64. E qual que é a distância do centro de gravidade? Lembrando, né? A gente tem aqui o 16,25, que é do CG global. E do Y2, quanto que vale? Vale 2. Então, vamos colocar aqui que vale 2. E esse valor vai dar, deu 13.081,33 centímetros a quarta. Deixa eu apagar aqui, a quarta. Vamos para o terceiro retângulo. A gente vai fazer o mesmo passo a passo. A base desse aqui é 4 e a sua altura é 30. Lembrando que ela para aqui, ó. Então, base 4, altura 30. Então, aqui, base 4, altura 30. A área desse retângulo vale 120. Então, vamos colocar aqui 120. E a distância do CG vai ser, com certeza, 16,25, né? Que é o nosso CG global. E o CG do 3 vale 15, que é esse cara aqui. Então, vamos colocar o 15. E esse momento de inércia vai dar 9.187,5 centímetros a quarta. E agora vamos para o último retângulo. A gente tem aqui, nesse último retângulo, a base vai ser 24 e a altura é 4. Lembrando, né? A gente está sempre olhando aqui, a gente quer o momento de inércia em X. Então, a base é o que está paralelo ao eixo X, que no caso é o 24. Então, vamos lá. 24 vezes 4. A área vai ser 96. E a distância do centro de gravidade vai ser o 16,25 menos 32, certo? Que é a altura do nosso último retângulo. Então, 32. Isso aqui deu 23,942 centímetros a quarta. Prontinho, a gente calculou aqui todos os momentos de inércia de cada retângulo. E se porventura você quer descobrir qual que é o momento de inércia em Y, tudo que você precisa fazer é, agora, em vez de você olhar a base como paralela ao eixo X, você vai olhar a base em função do eixo Y. Então, no primeiro retângulo, a gente não fez a base como 4 e a altura como 10. Agora vai ser ao contrário. A sua base vai ser 10 e a sua altura vai ser 4. E ao invés de você fazer a diferença entre o Y do CG menos o Y local, você vai fazer em X. Então, vai ser o XCG menos o X do CG local. E assim você vai conseguir o momento de inércia no eixo Y. Para terminar o exercício, a gente faz aqui o somatório de todos esses momentos de inércia para obter o momento de inércia global. Então, a gente vai ter o momento de inércia 1, mais o segundo, o terceiro e o quarto, que são esses valores aqui, né, que a gente obteve
nos cálculos agora do momento de inércia. E por fim a gente vai chegar no momento de inércia global da figura J de 51.606,66 centímetros a quarta. E é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder vocês. Me digam se o resultado bateu também. E no mais eu fico por aqui. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí também que eu posso trazer aqui. E no mais é isso, gente. Muito obrigado.